Não sei, eu tenho uma tese, sabe, gente? Assim, acho que. Tese não, é um fato. Nunca a gente pôde ver imagens dos nossos bisavós, tataravós até, nós. Imagina ela, imagina o meu neto, que já está aí. Né? Então, essas imagens não existiam porque não existia fotografia. E mais, a nossa família teve uma ruptura ao vir da Europa para cá. Né? E duas outras. Uma parte da família foi do Brasil para os Estados Unidos. A Lilian Já é filha. Era o avô, o irmão do vovô Jacó, que chamava Abrão, né, Julinha? Abrão, que foi para os Estados Unidos. E uma parte que foi para o Rio, São Paulo, Rio. Aí teve uma época que era Franca, São Paulo e Rio, e depois São Paulo e Rio. Agora, porque o tio Yacho usava sempre esse óculos, eu não sei. Pois é, mas o fato é que a gente está tendo imagens, né, de 110 anos. Imagens como se fosse ontem. Impressionante. São fotos incríveis, né? Posadíssima, né? Tinha de ser o trabalho não, de... Você vê. O trabalho de a câmera não tremer. Tem família. Quer dizer, ali tem uma série da minha avó que eu vi que não é só família, tem os Lever, que era a família expandida, né? Família, mas numa comunidade desse tamanho. Vamos tirar foto. Você faz uma travessia da Rússia para o Brasil, você tem que ficar muito o teu próximo. Colega é teu irmão, imagina. Mais até muitas vezes do que o outro que nasceu na mesma família. Comer um saco de sal juntos, né? E se ver desbravar uma terra. Imagina se te chamar e falar assim, olha, você vem na minha casa amanhã que vai ter fotografia às 4 horas. Que saco. Né? Não, mas é você e tua família. Porque estão todos com a família, arrumadinhos. Pois é. Mas é porque a fotografia era tão difícil que era também, um programa. Era um momento. Era um programa. Mas a vida familiar era isso também, né, Sérgio? Assim, a gente, pelo que vocês falam, era uma vida familiar muito coesa. Numa cidade menor, numa sociedade pequenininha, né? A minha mãe ficava furibunda porque ela ia me buscar no Jardim da Infância. Ah, Dona Maria já veio buscar e já levou, porque ela disse que vai chover algum dia do ano. Ela já veio buscar. Mas você sabe que uma das coisas que eu gosto, eu, obviamente, né, não conhecia essas pessoas, mas aqui na casa da minha mãe a gente sempre se encontra, eu Caco junto, a minha mãe, e a gente adora ouvir essas histórias e ela se diverte. Porque assim, várias vezes a gente ouve histórias repetidas, mas hoje mesmo eu ouvi uma porção de coisas que eu não conhecia. Porque ele se lembra de um detalhe hoje, amanhã lembra de outro. Por exemplo, eu nunca soube que o tio Abrão tinha sido o dedo duro da história do prostíbulo. Ele era e também não soube que o tio Abrão tinha tido uma noiva antes da tia Paulina. Para mim, o tio Abrão e a tia Paulina eram uma entidade única. Nasceram juntos, aliás. Mas eu nunca soube essa outra história. Eu tenho até foto da Rosinha. Claro que não é inventada. E mesmo sabendo a história, assim, muito... hoje assim, nós estamos assim, até documentando isso, né? Como é que uma família, como é que uma jovem recebe a notícia de que o avô dela, na juventude, dava uma escapada desse calibre, vamos dizer assim, né? Então é muito relevante isso, é muito relevante. Isso é uma história deliciosa, que a gente não... São histórias que nos fundam. Essa Rosinha, a noiva dele, era bonita. Tá vendo? São histórias que nos fundam, a gente nem sabe. Mas o tio Abrão fazia... A gente descia para a sala, né? A sala da casa dos meus pais, e ele falava assim, você bateu muita punheta aí, rapaz. Bate punheta antes do almoço, para abrir o apetite, não depois. Que pode dar congestão. Eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha. Mas, entendeu? Mas agora que você falou, eu me lembro dele falando isso pra mim. Tá vendo? E o tio Abrão morreu em 80, quando a Marta casou, um pouco antes da Marta casar, 80. Eu tinha 13 anos. Então, às vezes eu ia na casa dele, quando tava no sol... E ele fala, eu tinha, assim, tava em algum arquivo morto aqui. Tá vendo? Você falou e eu lembrei disso. Então são as histórias que nos fundam, não é de moralismo, não é de segregação, ainda que tenha gente de elite que não entrava na cozinha. Essa diversidade que nos funda. Desculpa, a sua avó Maria, ela implicou comigo porque eu usava mini saia e cabelo comprido. Lembra? Não. Mas coisas a Maria do Jacó, né? Maria do Jacó. Agora a minha avó Maria fazia... Os anos 60. Aquela que não sabia que chegava presunto na casa dela. Você chegava lá, ela falava com a amiga, vovó, essa é minha amiga. Judia, né? Vó. Zete, vai, Jacó, guiba frecha. Uma garrafinha. Essa aqui, não, vó, não é. Ah, tá.
quieta. Entendeu? Isso tudo nos funda, entendeu? A mais... Vovô não. Vovô era Tio bem Jacó. aberto. Tio Jacó. Agora, você estava perguntando Então- como é que a gente vivia. Você falou agora há pouco do Moishe Kundan, né? E da Rony. Muito bem, eles moravam em Ribeirão Preto. De alguma maneira, que eu não sei, porque telefone devia ser um terror para se comunicar, né? Eles sabiam quando eu ia para São Paulo. Parava em, O trem parava em Ribeirão. E alguém... Não, eles estavam na estação com um para me lanche. dar um lanche. Para minha mãe, que ela estava grávida quando passou, ela foi com uma bacia de água morna para a mamãe pôr os pés, para os pés Agora, mancharem. como ficava sabendo, É um mistério. Não, só pode ser por telefone, Por ou telegrama. Telefone. a Agora, carta não dava tempo Um de telefonema chegar, de né? Franca para Ribeirão, Era difícil, era caro, Eu era devia levar- complicado. Você ligava agora, eu quero Pra falar amanhã. com o Franca. Depois da manhã você tocava o telefone, o que foi? Aí tem mais Já uma tinha coisa, né? esquecido. Isso é uma história que minha mãe conta quando minha tia foi visitá-la em Franca. Que ela passou numa loja e disse, tá, você me manda lá em casa. Aí a tia disse, mas você não vai dar o endereço? Todo mundo sabe, né? Não, ela, além disso, ela ligou o telefone, falou, seu Olinto, manda não sei o que, farinha, açúcar, não sei o que. Tá, obrigada, Plá. Como é que ele sabe quem é você? Pela minha voz. Olha Pô, isso. Cidade. Então nós temos uma bisavó em comum, é isso? Uma Sim. bisavó em comum. A Então Bob a Braga. Fernanda não é nem uma tataravó, é uma né? Uma trisavó. Não, a trisavó minha e tataravó dela, vamos dizer assim, bis, tris, 4, vai. Ela é a Pois quinta é. geração. Quando uma pessoa, vamos dizer, não, que não fosse um rei, não fosse um príncipe, tinha imagem, tinha notícias da sua tataravó. É. entendeu? O Renato tem uma foto que tem a minha avó Carolina, minha mãe, eu, a Marta e ele. Uma foto com 5 gerações. Cinco gerações. Agora nós tiramos a. Seria um como se a quarto. Fê tivesse nessa foto aí com a Sexta a geração. Avó Maria. Não, como se a Fê tivesse com a Avó É, Maria, Avó seria Maria. mais ou menos a mesma coisa. E nós estamos falando de uma acima, Vó Brani, quer dizer, seria a sexta geração. E ela está ouvindo Como história viver, disso. né? Isso é incrível, isso é E incrível. não pode morrer, né? Por isso que é bom a gente ouvir Pois essas é. coisas. Agora, a Berta não gosta quando eu digo que ela é minha prima. Eu não Mas sei você vê que a vovó Maria tratava ela Mas- como neta. Mas para aquela região, aquela coisa da unidade familiar, É. ampliar a família, Não ampliada é sanguínea, família. né? Não É sanguínea, família. né? Quer dizer, a Berta é prima do Chael, eu sou primo do Chael. Mas é São dois Portanto, lados opostos, mas não tem conversa. Conheço essa moça desde criança, é minha neta. Conheço, vi ela crescer, é minha neta, vi ela Eu crescer. era sobrinha do tio Ari e ele era sobrinho da Claro. tia Emília. Sim, Não. pronto. É Eu primo. sou primo. Pronto. É a mesma coisa que o outro que não é meu sobrinho. Ele não sabia do meu O quê? parentesco. Ah, Ou sim. não, ele não é seu sobrinho, não. Ele é casado com a sua sobrinha. Com a sobrinha do seu marido. Vamos fazer aqui uma revelação, torná ela pública? Não fala. Melhor não faz isso com a gente, Julio. Fica, A gente é fica como um bonzinho. mistério, então. A gente Fica é como bonzinho. mistério. Vai procurar na internet. Fica como mistério, então. Essa fica guardada como segredo de família. O Alexandre já dia falou, a gente já falou conta. na rádio, na CBN. Um dia a gente conta essa história, então. Você Pronto. conhece? Mas já a veio história mais da- uma dica. Ó. Você O meu conhece a irmão história da falou moça? sobre essa pessoa na rádio CBN. Você Ouve lá. conhece a história Berta, vem da cá, moça pai, vamos Romênia? fazer um encerramento aqui de verdade. Vai aqui do nosso lado, do lado do... Vai fazer É, uma... não, estava dizendo, a Berta, minha mulher, nós temos um primo em comum, o Chael. Ela é sobrinha do meu tio e eu sou sobrinho Da da, tia, minha tia, vai. da esposa dele. Então, somos primos. Né? E a prova disso é que minha avó Maria a tratava, digamos, eu não vou dizer maternalmente, né? Não era Mas maternalmente. ela dava, sim, ordens de mãe. Mas Você pra está com a mim, saia muito curta, você está com o cabelo muito comprido, né? Anos 60. Eu não conhecia assim, quer dizer, a avó Maria me conheceu, mas eu não conhecia a avó Maria. Mas pelo que eu escuto, ela dava ordens para todo mundo, né? Não só pra Para ela. a família principalmente. menos pra mim. Para a Eu podia família fazer o que eu principalmente. quisesse. Não, então, não, é nesse sentido que eu tô falando. Eu podia comer porco perto dela que ela não ia falar nada. Vamos lá, Berta, um Berta. depoimento. Bom, o único depoimento que eu tenho, assim, da Dona Maria, que ela implicava porque eu usava mini saia e cabelo comprido. É a única coisa que eu lembro.
Agora, por desaforo, você começa a usar mini saia outra vez. Cabelo já tá com... Agora eu já passei da idade de usar mini saia. Não, tem, Berta. Eu conheço a Berta desde que ela era criança, né? Desde que ela era criança. É a história que nem é do vô Zezinho e da vó Elvira. Pô, mas você tem filho dessa família assim, caramba, pô. Não, mas eles se conhecem. Esse murotinho numa festa, não tem uma história assim, não, caramba? Eu conheci na sinagoga. E numa festa do arromba? Não, era um casamento. Não, mas levou uma catada pelo braço, mas levou era pro um canto. casamento, não era um bar mitzvah, não era uma cerimônia. Era um casamento e tem um meu clima, pai né? dizia assim, você vai comigo. Eu falei, eu não vou. Você vai porque eu não... vão pensar que eu não tenho filha. Eu falei, você vai me exibir. Não me apresenta ninguém que eu vou latir. E fui pisando duro, porque era aqui no Betel. E enfiei o chapéu na cabeça e fui. Puta. Chegou lá, meu pai estava conversando com meu sogro. Que ele tinha só trabalhado olhava assim do lado. O seu Maurício tinha ido para Franca. Aí a tia Emília falou, você não conhece, essa é minha sobrinha. Esse é meu filho. E o Ixi olhou para mim e começou a rir e o fotógrafo tirou uma foto, disse, o próximo de vocês. Eu não entendi nada da história, eu estava inocente. Aí ele falou, vou na tua casa entregar a foto. Ai, o que deu? E ele contava que ele saiu do casamento, olhou pro pai dele e disse, eu vou casar com essa moça. Eu vou casar com essa loira. Nossa. E eu inocente na minha casa. 60 anos atrás. Quase 60 anos Foi atrás. assim que eu conheci. Eu nunca frequentei sinagoga, hein? Quando fui, pronto. Tá começando a melhorar, mas a família ainda tá devendo umas histórias mais picantes. Numa festa, catou num canto, levou, viu estrela. Picante? Isso vem para gerações mais novas. Pronto. Isso vem para gerações mais novas. Eu posso contar. Escuta essa. A Berta, por exemplo, começou a namorar comigo no jogo do Corinthians. Gostei. Olha. Gostei. Você Boa. sabe? Olha, o que eu posso dizer, já que você pediu para eu falar, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa família. Ouvir essas histórias são sempre deliciosas, cada vez me surpreende mais, mas é muito, muito bacana de ver como... E assim, as amizades que existem, minha mãe fala da Maria Sabina, ou fala que não são parentes, mas a tua mãe que entra na família... Ela não era a prima, mas é mais prima do que muita prima. Então é uma delícia, porque só tem gente boa, não, graças a Deus não é verdade. Mas a maioria é de gente boa. Mas eu vou te contar uma coisa, você está falando da liberdade? Peraí, eu acabei de casar no civil, acabei de assinar, descemos, ele olhou bem para mim e disse, você não sai mais sozinha com o Ixi a partir de hoje. Falei, porque como? Eles só casaram no religioso 15 dias depois. Eu falei, pô... E para ele, o que valia era o religioso. Eu falei, então... eu não quero que ninguém diga que você não vai honrar o véu que você vai vestir. Em branco, imaculado. Não, e eu saía todo dias o velho imaculado. ficou Não, na seca, engraçado hein? que ele falava tudo comigo, tudo. Meu pai falava tudo. Mas não podiam mexer comigo. Eu saía e dizia, se eu não voltar, porque eu fui pro hotel com o Ixi. Você para com essa gracinha. Dá um depoimento pra gente, Fernanda. Cada vez que eu descubro uma história nova dessa família, eu fico com o olho mais brilhante. E penso cada vez mais que eu tô na família certa, que só tem gente doida, só tem louco, mas que é onde tem as melhores histórias e o amor mais maravilhoso que eu conheço. Todo mundo aqui... Legal. E como é que se sente hoje, de novo, dia 18 de agosto de 2019, né? Quem sabe você veja esse material daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, né? E a sua filha veja esse material, talvez, e a sua neta pode ver esse material, vai estar na nuvem, se os ventos da informática não soprarem essa nuvem, naturalmente. Bacana, assim, uma sugestão para você lembrar desse momento e talvez fazer o mesmo, né? E lembrar, você vai ter não só fotos da sua tataravó, mas também depoimentos da sua avó, a tua neta vai ter, né? A coisa que eu mais gostava desde pequena, que eu gosto até hoje, é sentar e ouvir a história da minha avó. Adorava ouvir a história do meu avô e uma coisa que eu ia falar, ela adorava pequenininho, achei até que fosse isso que ela fosse falar. Esses álbuns que vocês começaram a ver, eu amo. Ela sentava no chão e pegava e ficava pedindo para minha mãe ou para o meu pai ficar contando quem era, e aí entravam as histórias. E a minha avó, ela chegou a conviver um bom tempo com a minha avó Elvira, a mãe da minha mãe,
e ouvia as histórias e tal, e ela sempre gostou disso desde pequenininha, queria saber Ela quem sabe é quem. todas. Confunde um pouco os nomes, até porque nessa família ninguém tem nome certo, nunca vi. E os que tem são trocados, né, dona Gilda? Mas, então, porque tem uma confusão de nome que é um negócio maluco. O seu pai mesmo, você vê, tinha uma foto aí, Mendel. Tem um monte de cada Yoshi, meu avô, Yoshi. Não, e aí tem a história de que tem um nome hebraico, então muitas vezes se usa esse nome. Então, às vezes, ela pequenininha, às vezes a gente falava tia Emília, ou alguém falava Mindusca, e ela falava, mas o vô Zezinho não tinha uma irmã só, para entender que a Mindusca e a Emília são a mesma. E aí vem as confusões. Então é muito, além de serem histórias bacanas, elas são divertidas, porque tem umas coisas absolutamente inusitadas. As histórias dos nomes de cada um, que tem o marido da tia Paulina, né? A mulher do tio Abrão, a tia Paulina, tinha uns irmãos, cada um tinha um nome, mas era conhecido por outro. E é uma confusão. Não vai contar, senão a gente não tem tempo. Aí não tem tempo. É para o próximo capítulo. Mas então é uma confusão, porque você começa a falar. E a história da Dona Tema, que por acaso não vazou, mas a hora que o Caco falou da Dona Tema, eu dei risada, porque as histórias da minha avó, todas passam pela Dona Tema. Não interessa qual é a história. Se ela foi na feira comprar mamão, a Dona Tema vai aparecer. Porque era uma união tão grande dessas famílias, que a Dona Tema era quase uma irmã dela. Então ela sempre tinha história para contar. Então é divertidíssimo a gente ouvir e, obviamente, tirar o sarro um do outro por causa das histórias, né, Dona Gil? E eu falei aqui agora, um monte de gente que eu conheço como tio, que depois de muito tempo eu fui descobrir que não tem nada a ver com a família. É tio, mas não é. Não é o tio de sangue. É o tio daquela história de comer um pacote de sal. E uma coisa muito engraçada que a Fê comentou agora foi justamente isso. Que a minha mãe contou as histórias. Aí ela confundiu um pouco um tio com outro, mas ela lembra os nomes das pessoas de 1905. Mas não e minha neta chegou aqui, ela chamou 3 vezes pelo nome de outra. Faz parte. Agora, a Rony, por exemplo, que dizia, não são parentes. A Rony e o Moisés. Aí eu fui checar. Rony e a Maria. A Ana. A Ana Kuhlman e Moisés. Eu fui checar, são parentes de sangue. O Caco é igual o meu pai, ele tem primo em todo lugar. Não, são parentes de sangue nossos. Ah, tá. A Rony. Não, e o mais engraçado desses dois brigando aqui é assim, o Caco fala, é nosso primo. Não é. Ele tem uma briga para empurrar o primo um pro outro, também deve ser os ruins. Porque da Etali, por exemplo, todo mundo é primo, não tem essa história. Não é por ser sua mãe, quer dizer... Eu estou contando porque é verdade. E tem outras que nem a Etali, mas tem alguns que não. Esse é seu primo, não, é seu, não. E também tem uma coisa, não querendo acabar com essa conversa que está uma delícia, uma coisa também de bairro, né? Há quanto tempo a família está no bairro aqui? Desde sempre. Marquês de Paranaguá, Pamplona, agora estamos na Duque Lobo, Antônio de Queiroz. Teve fugas, mas voltou, né? Voltou. Teve Moema. Aliás, a gente morava na Marquês de Paranaguá em boa parte, porque o vovô Jacó morava na Antônio de Queiroz. Meu pai alugou casa lá perto por causa deles. Eu acho que seu pai alugou casa ali porque tinha o Bolonha na esquina, mas tudo bem, isso era outra história. Não, abriu depois. Então os caras descobriram que ele estava lá. Meu pai era liberal, ele sabia que eu não gosto de sorvete. Vamos tomar um sorvete. Vamos. Aí ele falava, ela vai tomar esse, eu vou tomar esse. Ele tomava o dele, agora me dá o teu. Ele já escolhia o segundo para minha mãe não reclamar. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado você por deixar a gente ouvir essa história. Essas histórias.